Galera, beleza? Eu havia publicado um primeiro vídeo falando sobre o caso que aconteceu do Warren Ellis, lembrando também daquele movimento Me Too que aconteceu em Hollywood e de toda essa cultura tóxica que existe no meio não só dos quadrinhos, mas na cultura pop em geral. E acontece que isso mexeu muito comigo, eu conversei com alguns amigos, conversei com um amigo que gosta muito dos trabalhos do Warren Ellis, era muito fã dele. Para obras acredito que ainda seja, né? Mas ficou até com essa questão, pô, como é que eu faço, né? Eu gosto dos trabalhos do cara, mas agora ele parece um cara execrável, eu vou continuar acompanhando, tipo, eu quero conhecer os trabalhos, mas eu não compactuo com os pensamentos dele. E eu decidi separar em um outro vídeo, então, na segunda parte desses 3 vídeos que eu vou falar sobre esse tema, onde é discutindo exatamente essa questão. E aí, como é que eu faço? Existe a obra, existe o autor. Eu vou separar? Eu vou continuar consumindo? Um exemplo que eu vou trazer a respeito disso. Quando a gente fala de Monteiro Lobato, por exemplo, um dos maiores autores que a gente tem no Brasil, existem tendências, de certa maneira, racistas nas obras dele. Agora, por causa disso eu vou deixar de falar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou deixar de adaptar, eu vou deixar de trazer isso para as pessoas, ou talvez a melhor solução seja eu atualizar, eu tirar o contexto racista, eu colocar dentro do mundo atual. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala de Monteiro Lobato, a gente está falando de século XIX. Se eu não me engano, no final do século XIX. Então a gente está falando de um período onde, apesar de não existir mais escravidão, era uma coisa recente, e muitas das pessoas que tinham condição econômica, que eram de famílias abastadas, e era o caso dele, ainda tinham aquela impressão extremamente racista. Mas que era uma coisa que era de um período histórico, que era uma coisa que estava presente na maioria dos autores daquele momento. Por exemplo, eu estava lendo recentemente, por isso que eu estou com o livrinho aqui, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. É um livro escrito ali no começo do século XX. E você vê que a maneira como ele fala dos africanos aqui, ele define dessa maneira, né, é racista. Ele vai colocar de uma maneira um povo de pouca cultura, um povo que não tem energia, um povo mole, e ele fala assim o tempo todo. Mas vamos lembrar que isso aqui foi escrito em 1900 e pouquinho. Então assim, era predominantemente a maneira como os escritores viam isso, era a maneira como eles colocavam. Então assim, vou deixar de ler essa obra por causa disso? Eu gosto de estudar literatura, eu estou procurando agora ver muitos dos livros que eu não vi quando eu era mais novo, que em teoria era obrigatório aqui no Brasil, né, para quem queria fazer um vestibular. Inclusive esse vai ser o tema do terceiro vídeo. Mas agora eu estou interessado em aprender um pouco mais sobre isso, então eu não vou deixar de ler um conto dele. Eu não vou deixar de procurar uma obra do Machado de Assis. Tempos atrás eu estava vendo também um pouquinho sobre terror. Estava procurando muito coisa clássica de terror. E você vai procurar terror clássico, você vai chegar em Lovecraft, HP Lovecraft, não tem como. É referência para tudo. Um monte de obras de dia, um monte de filme, quadrinho, jogo eletrônico, jogo de tabuleiro, usa Lovecraft como influência. Então assim, eu vou deixar de estudar o cara. Para quem não sabe, ele era extremamente xenofóbico, era racista, era machista, era um cara assim execrável na postura dele. E até dói falar isso, mas muitas das referências que ele traz, muitos dos monstros que ele imaginava, era uma maneira, e ele mesmo falava sobre isso, de representar o que era para ele a pessoa negra, dentro da cultura que ele não queria que tivesse presente, dentro da cultura que ele se sentia violado por dar espaço ao judeu, por dar espaço ao negro. Então, ele era essa pessoa sim, execrável dentro das opiniões dele. Mas, de novo, é outro contexto. E independente disso, ele criou obras que são formidáveis, que são referências para tudo. Então como é que eu quero falar de terror, como é que eu quero estudar terror, eu não vou ler Lovecraft. Eu acho que é muito difícil, para mim dói muito separar a obra de autor. A partir do momento que eu descubro que algum autor ele tem coisas intensas sobre ele, tem coisas que eu não comungo de maneira nenhuma, que eu discordo 100%, eu tenho uma dificuldade gigantesca em acompanhar qualquer trabalho novo desse autor. A mesma coisa para atores. Hoje em dia para mim é muito difícil assistir um filme que tem o Johnny Depp por causa do caso de violência contra a mulher, né? Ele teve alguns casos a respeito disso. É muito difícil para mim ver alguma coisa com o Kevin Spacey. Ele foi... muita coisa sobre abuso sexual veio à tona sobre ele nos últimos anos e eu adorava esse ator. Então eu acho muito difícil. O que eu
minha postura, eu como Murilo costumo fazer. Pessoas que ainda estão vivas, que ainda produzem, eu deixo de acompanhar o que elas produzem de agora em diante. Agora, o que já foi produzido, o que de alguma maneira virou fator histórico, é muito relevante na área dela, eu vou sim procurar, eu vou estudar, porque eu trabalho com isso, porque para mim é importante saber. Então é difícil, se eu for sempre mesclar obra e autor nessa condição, eu vou deixar de ler um monte de coisa. Um outro exemplo, pouco tempo atrás eu estava lendo os contos originais do Howard, o autor de Conan. Estava lendo os contos do Conan, né, especificamente. E existe ali algumas coisas, quando você vai ler, que está apresentando essa questão também do negro como um homem que tem menos valor, como um homem que ele não representa os altos padrões, por assim dizer. Não é um grande guerreiro, não é isso, não é aquilo. Mas ao mesmo tempo ele está refletindo o pensamento da sociedade daquela época. Então eu até penso, talvez a gente deva atualizar. Mas espera aí, se eu atualizo, eu deixo de estudar a obra dentro da época dela. Será que não é minha responsabilidade compreender o período em que ela fez parte? Até teve um caso muito curioso, há uns tempos atrás, que o filme O Vento Levou, que tem também várias questões racistas presentes nele, saiu do catálogo, acho que da Amazon Prime. E aí eu penso, peraí, eu vou estudar cinema. Eu estudei cinema na faculdade. O Vento Levou é uma obra super importante por uma série de fatores. Foi a primeira a atingir uma bilheteria X, a trabalhar de tal maneira. Eu não vou mais estudar, porque ela tem tendências racistas ali dentro. Mas calma aí, se eu não for estudar tudo o que no final do século XIX, início do século XX tem tendência racista, então eu vou limar ali no mínimo, acho que 50% de tudo que a cultura ocidental principalmente estava produzindo naquele período. Cara, não tem como. A gente foi fundamentado por essas obras, elas influenciaram outras obras. Então eu tento ao máximo me afastar de qualquer tendência racista. Não sou a favor disso, sempre me coloquei contra, sempre vou me colocar contra, de maneira aberta, dando a cara a tapa mesmo, fazendo uma obra que fala sobre isso, mas eu como pessoa não posso deixar de estudar essas obras. Então eu acho que é muito difícil. Eu sou contra essa censura que, por exemplo, que a Amazon fez. Eles poderiam, de repente, foi até uma coisa que eu debati com um amigo meu, eles poderiam colocar um aviso. Essa obra foi feita em tal período, é válido lembrar que a situação era outra. Porque o mundo atual, o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo muito progressista, sim. Ele é um mundo, a gente fala de direitos iguais, onde, felizmente, todas essas causas ganharam muito espaço. Feminismo, a gente falar de racismo, falar de LGBTQI+, enfim, dar espaço para as minorias e explicar, falar sobre isso com as pessoas mais jovens. Esse é o mundo atual. Então acho que obras produzidas hoje não têm espaço sendo racistas, sendo preconceituosas, sendo xenofóbicas. É até um pedido que eu faço. Vocês sabem de alguma obra atual que claramente apresenta uma postura dessa? Pô, vamos aí fazer um corpo contra, vamos bater de frente a isso. Tomando cuidado, é muito diferente uma obra que abrange essas temáticas e uma obra que defende essas coisas. Teve até toda aquela polêmica quando saiu, né, a série 30 Reasons Why. Todo mundo falando, faz apologia ao suicídio. Não faz apologia porcaria nenhuma. Ela levanta um tema que é importante, que é relevante, que as pessoas têm medo de debater, principalmente os pais. Então assim, é diferente de uma obra que levanta um tema, que traz um tema importante, e uma obra que faz apologia a alguma coisa. Enfim, falei um monte de coisa, o vídeo tá longo já, mas queria deixar aqui o meu pensamento, a minha postura em relação a isso. E no terceiro vídeo, eu vou falar sobre muito do preconceito que acho que o pessoal de cultura nerd, principalmente, que eu tinha, tem com livros nacionais. Enfim, é isso aí, gente. Até mais.